Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, esperar não é fácil, todos sabem disso. Dá uma impaciência terrível. Todos que esperam muito têm vontade de desistir. E esperar por Jesus, que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Para Jesus, o tempo não existe. O problema é que nós não estamos esperando por Cristo. Cristo está esperando por nós, desde que Ele morreu na cruz, esperando que a gente aceite para nos ensinar, esperando que a gente aprenda para nos transformar, esperando que a gente se transforme para nos resgatar. Para os que já morreram, a sua espera acabou, porque Jesus os fará abrir os olhos novamente e toda a espera terá valido a pena. O tema de hoje é aquele que havia de vir. O texto Mateus 11, de 1 a 6, diz assim a palavra. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João Batista, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu que havia de vir ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. O versículo 1 diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e pregar na cidade deles. Enquanto os 12 discípulos realizavam a sua primeira missão, Jesus continuava o seu ministério na Galileia. Enquanto seus discípulos curavam e pregavam, Jesus fazia a mesma coisa em outros lugares. João Batista predisse, ou disse antes da vinda de Cristo, que a vinda dele traria juízo, derrubando a maldade. E isso aconteceu. Ele trouxe as palavras de Deus e venceu o pecado. Da mesma forma que as pessoas ouviram falar de João Batista como a voz que clama no deserto, o próprio João Batista ouviu notícias daquele que retirava demônios, curava doentes e ressuscitava mortos. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. João, ouvindo do cárcere, da prisão. João, ouvindo falar de Jesus na prisão, manda perguntar: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? João pediu ao Filho de Deus para visitá-lo? Não. João pediu ao Filho de Deus para soltá-lo? Não. A preocupação de João Batista era saber somente se ele era o Cristo. Tu és aquele que havia de vir? Sim. Então a minha missão pode ser finalizada, porque eu nasci para anunciar o Filho de Deus. João havia sido preso porque disse a Herodes que não era permitido a ele se relacionar com a mulher do seu irmão. E Herodes mandou prendê-lo. És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Então Jesus convida os discípulos de João Batista a testemunhar os seus milagres e levar esse testemunho a João Batista. Voltem e anunciem o que estão vendo. Anunciem a João Batista o que vocês viram e ouviram. Ao mostrar suas obras aos discípulos de João Batista e falar dos ensinos de Deus, Jesus Cristo fez João Batista lembrar-se das palavras de Isaías 35, 5 e 6. Então os olhos dos cegos serão abertos,
Os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Jesus respondendo a João Batista diz assim: Ide anunciar a João as coisas que ouvi e vede. Os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Cristo não disse eu sou, ele disse assim: olhem o que eu faço e vejam o que eu digo. Apontando os milagres e os ensinamentos, ele diz: as minhas obras falam por mim. Se por esse relato de Jesus eles não identificassem o Cristo de Deus, nenhum outro poderia ser identificado. Jesus não atribui a esses milagres a ninguém, somente a ele. Com essa descrição, é como se Jesus perguntasse: quem poderia fazer isso senão o Filho de Deus? Quem poderia falar essas coisas do Evangelho senão o Filho do Pai Celestial? João e os outros profetas esperavam um juiz anunciando o fim do mundo, armado de pá e fogo, porque ele também ouvia falar de Isaías 66, 15, 16. Porque eis que o Senhor virá com fogo e seus carros como um tovelinho, para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. No entanto, as notícias que recebe é de um Jesus bondoso, acolhedor, cheio de perdão. Um Jesus que ensina e faz milagres. Converta-se, santifique-se. A frase endireitai as vossas veredas, que João Batista tanto clamou, ainda é a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Essa visão de Isaías que João tinha não é falha, mas Jesus veio como a nossa salvação. Na sua segunda vinda, a visão de Isaías se confirmará, porque ele virá como juiz. E finalizando, Jesus diz: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Jesus não queria que João ficasse desanimado ou em dúvida, mas perguntou: quem faria as coisas que faço? Quem tem o conhecimento que eu tenho? Não precisa esperar mais ninguém. Eu sou aquele que havia de vir. Escandalizar-se é sentir-se frustrado por não reconhecer Cristo como Messias, mas João viu que o seu Senhor havia chegado na terra. E o amor e a misericórdia de Deus se mostrou. O perdão de Deus chegou até nós de uma maneira extraordinária, na morte e crucificação de Cristo. Aquele que havia de vir, veio. Jesus disse que viria uma segunda vez. Muitos de nós não verá esse acontecimento. Teremos fechado os nossos olhos antes disso. Mas aqueles que estiverem vivos, ou que estão vivos, aguardam com ansiedade e esperança. Tanto é que eles falam: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.